Olá, bem-vindos ao canal aberto desta semana, hoje conversando sobre o setor automotivo. Que espaços são esses? Que movimentos são esses dentro de uma economia tão tribulada? E, é claro, a gente trouxe o nosso especialista em automobilismo, em velocidade e em veículos aqui do Motores da TV, Marcos Fábio Coppetti, conosco André Kaufel-Schmitz, e veio conversar conosco também de Reparasul, da Schmittão. E Eduardo Pissinger, da Jack Motors. Aqui eu tenho duas figuras que só com vocês a gente precisava falar umas 2, 3 horas cada um, assim, em Coppetti, para pegar assim de lance, né? De relance, né? Para fazer um recorte, né? Evidentemente, daqui a pouco a gente apresenta eles um pouco mais, mas a história automotiva no Brasil, em termos de assessoria de imprensa, ela passa por vários e vários momentos através dessas duas pessoas que estão ao lado do Rodrigo. Charles Marzanasco. Marzanasco, isso é um espanhol da onde? Marzanasco é italiano, né? E o meu pai, ele era francês. Essa é a curiosidade, porque obviamente não é um nome tão... Meu pai nasceu em Nice, e Nice é ali pertinho da fronteira com a Itália, né? Por isso que tem o Marzanasco também. Então ele veio nascido lá. Isso, ele veio para o Brasil, ele correu de carro, tudo, ele correu na época do DKV, né? E eu comecei a correr de carro com na época um Corcel dele, e eu corri de estreantes novatos, depois que fiz umas corridas, um campeonato inteiro de turismo com ele, de dupla, né? Aqueles campeonatos de provas de longa duração, e também participei de uma 25 horas com ele. Tá no sangue, então. Tá no teu sangue também, Eduardo? Tá. Vem de família também? Ou tu é que pegou esse gosto? Meu avô, em Sorocaba, interior de São Paulo, tinha uma oficina mecânica, onde eu passava minhas férias lavando o carburador com querosene. Acho que o gosto por automóvel começa daí. Meu pai se especializou em empilhadeiras, tinha uma empresa de comércio e manutenção de empilhadeiras, e eu acabei enveredando para a turma da graxa também. No jornalismo ou antes do jornalismo veio a velocidade? Não, durante o jornalismo eu também fiz algumas provas, mas no meu caso eu fiz eu fiz 3.000 milhas e fiz uma etapa de Copa Clio. Mas trabalhei nos meus 28 anos de jornalista sempre na área automotiva. André, também? Que história é essa? Essa vem do pai, que a gente sabe, né? Seu Schmittão está aí contando essa história ainda com a gente. A minha história vem do pai mesmo, que fundou a nossa empresa, a Schmittão, há 52 anos atrás. E eu entrei hoje para dar continuidade, hoje não, já há 30 anos estou lá dando continuidade à nossa empresa. Estamos tentando sempre inovar, né, trazer coisas novas para o nosso segmento e também conhecer muito o segmento, que é importante. O segmento não é só a nossa empresa, é tudo que envolve isso, e é importante estar por dentro de tudo que a gente pode trazer de melhor. Novo Hamburgo, graças a Deus, e a nossa região está muito bem situada no nosso segmento, né, tanto de concessionárias como empresas reparadoras, em tudo que sentido, né? Velocidade também faz parte da tua vida? Não, velocidade não. Passei longe. Ele trabalha com o resultado da velocidade. É, isso aí. Muito bem, Coppetti. Nem aquela coisa de acompanhar provas, assim? Não, realmente. Talvez até assim, o carro não era a minha primeira opção também. Acabei entrando por outros motivos. E eu levo para outro lado. Gosto mais da parte estética do carro, transformação de carros. Isso que sempre trabalhei bem em cima disso. Mas não foi realmente a velocidade. Nem o antigo mobilismo também nunca... Não está no meu sangue também. Marcos Fábio Coppetti, a tua história com velocidade também é longa, né? O esporte, de maneira geral, uma velocidade especialmente, né? Eu acho estranho isso, porque a minha vida, nesse ponto, se dividiu
e se divide ainda hoje em dois lados muito diferentes. O lado automotivo foi uma casualidade por consequência das duas rodas. Já contei essa história. Eu estou jornalista em função de ter começado a andar de moto fazendo trilha, fazendo enduro, e acabou resultando que... E aí esses dois são especialistas nisso, muito, e vão entender facilmente o que eu estou dizendo. Você, quando, vamos dizer, anda de moto, tá, uma coisa para você, mas quando você tenta fazer alguma coisa um pouco mais coordenada, não vou dizer profissional, mas assim que haja um retorno de apoio, patrocínio, você tem a necessidade de imagem e tem a necessidade de se comunicar com a imprensa. E eu aprendi muito rapidamente a comunicar com a então imprensa daquela época, no esporte que eu fazia, e eu comecei a entender o que facilitava a comunicação com a imprensa, a entregar para eles fotos, textos que fossem rapidamente absorvidos e descrevesse aquilo que eu fazia. Então, logo eu aprendi que quando você ia numa prova e você não vencia, ficava em segundo lugar, você começava o texto dizendo que na prova vencida pelo fulano e tal, o Marcos Coppetti entrou em segundo, entrou em terceiro, não interessa. Eu aprendi a forma de comunicação que acabou trazendo uma dimensão até maior do que era a minha qualidade de esportista. Eu era muito melhor no texto do que na realidade. E aí você começa a entender como funciona imagem desportiva, imprensa, o que é, porque esses dois fazem aqui, assessoria de imprensa, de comunicar as qualidades daquilo que eles vivem, daquilo que eles trabalham. O Charles tem, entre algumas milhares de histórias, ele tem simplesmente, teve a honra, né, de trabalhar ao lado do grande nome do automobilismo nacional, acredito que em todos os tempos, né? E talvez por muitos tempos ainda, Coppetti. Com certeza. Ayrton Senna. Sim. Eu comecei a trabalhar com a Ayrton em 1900 para fazer assessoria de imprensa dele em 1987. Na realidade, eu fazia assessoria de imprensa para RJ Reynolds, né? Que era Camel, e o Ayrton correu na Lotus de Camel. E exatamente por isso eu comecei a trabalhar com ele no GP Brasil de 87, mas fazendo serviço para Camel. E aí foi quando eu conheci o empresário dele, o Armando Botelho, e ele gostou do meu trabalho, do Roberto Ferreira na época, que era a 4 Assessoria, e aí ele contratou a gente quando a Ayrton foi para a McLaren, em julho de 87, ele contratou a gente para fazer assessoria de imprensa direta do Senna, do piloto. A gente não tem como não explorar um pouquinho essa história aí. Como é que foi essa convivência para vocês? Foi uma convivência, para mim, até um pouco confusa, porque eu tinha o Ayrton como um ídolo, né? Eu adorava o Senna como piloto, sempre o defendia, né? Antes mesmo dele ser campeão mundial, já achava que ele tinha um talento muito intenso, assim, o Ayrton desde o kart, eu acompanhei muito a carreira dele desde que ele era garoto, e então a gente, eu pude fazer um trabalho com ele muito interessante, bom, né, porque ele também era uma pessoa muito bacana, com os próprios jornalistas. Alguns jornalistas falam que ele não falava, mas ele sempre, quando ele vencia uma corrida ou quando ele voltava de qualquer corrida, ele já marcava as entrevistas no próprio aeroporto com jornalistas e tal. E foi um trabalho muito bacana. Você acompanhou muito ele nesse período? Eu diretamente em todas as corridas eu não ia, eu fazia mais assessoria no Brasil, né? Mas em algumas corridas eu acompanhei, mas quando tinha a corrida do Brasil era direto com ele aqui, e quando um jornalista queria fazer uma entrevista, alguma coisa, tal, eu também coordenava com o escritório. A gente, desculpa te perguntar desse jeito, mas é a curiosidade, né? A gente tem a visão dele sempre muito focado, né? Parece que ele vivia aquilo ali o tempo todo. Sim. Como é que era ele fora das quadras, fora das pistas, mas
Sempre, claro, vocês estavam envolvidos pelo trabalho, que era o que os unia, né? Mas como é que era ele fora desses momentos assim mais intensos? Continuava muito focado? Deixa eu Conseguia até dar uma complementar, relaxada? deixa eu até complementar, porque fica, para quem tem, obviamente, mais de 50 anos, então viveu um pouco antes da Fórmula 1, o Ayrton é um divisor de águas em termos de pilotos de Fórmula 1, porque aí eu já não peguei, mas houve um tempo em que você tinha o piloto de Fórmula 1 como também um bom vivan, as do automobilismo, era um esportista excepcional, mas o profissionalismo de um piloto, olha, da categoria mais importante, vamos dizer, de uma FIA, a Fórmula 1 começou a ter pilotos de extremo profissionalismo a partir dele, desde o cuidado atlético, desde o cuidado, quando eu falo assim, de relacionamento. Antes você tinha heróis, você tinha mitos, tinha galãs, você tinha astros. Pessoas que parecem que construíram quase sozinhas, quase por acaso, isso aí você está parece. falando exatamente o que foi o filme Grand Prix, né? Da época da Fórmula 1, bem, vamos dizer assim, bem mais romântica, né? Mas o Ayrton, de fato, ele se especializou assim, o que ele falou, ele realmente era muito focado, né? Talvez era aquele, eu não vou falar isso com certeza, mas aparentemente era aquele piloto que chegava antes no autódromo e saía por último, né? Então. E ficava sempre com a equipe, observando tudo e tal. Mas isso ele já era desde a época do kart. Eu mesmo, antes de trabalhar com ele, na época ele tinha 14 anos no kart, ele já era muito dedicado. Muitos não sabem, mas por que o Ayrton foi um excepcional piloto de chuva, né? Molhado? Porque ele ia treinar, Porque normalmente qualquer piloto, quando chega na hora da chuva, o cara guarda o equipamento, procura não forçar com o equipamento. Não, ele, ao contrário, quando chegava a chuva, ele queria treinar. Ele ia treinar de kart, então ele conseguiu elaborar uma condição para andar na chuva que ninguém conseguiu até hoje. Hoje você vê Fórmula 1, você vê tudo, um piloto uma hora ou outra se destaca numa corrida de chuva, outra hora ele na chuva não tinha para ninguém. É um exemplo sensacional, né? Porque ele não sabia andar na chuva, ele treinou, virou um tremendo especialista. Mas essa questão, se você me permite, essa questão do foco do Ayrton, eu trabalhava na Quatro Rodas, revista Quatro Rodas, em fevereiro de 94 e combinei, na época, com o Charles. O Ayrton estava trazendo a marca Audi para o Brasil. Eu faria a primeira reportagem a respeito da chegada do primeiro carro da Audi. Nos encontramos em Interlagos com o Ayrton e fomos andar dentro da pista. Eu andei junto. E tem uma história que mostra muito essa questão da obstinação dele, que é a seguinte. Logo que a gente entrou no carro, ele comentou que era a primeira vez que ele andava com um carro de rua dentro da pista. Ele só tinha andado lá de Fórmula 1. Depois que nós conversamos, que ele descreveu todo o carro, ele virou-se para mim, estávamos aí só eu e ele dentro do carro, e ele falou: eu posso andar um pouco mais rápido? Eu falei: com você, faz o que você quiser. E na freada, no final da reta dos boxes, ele foi frear onde ele freava um Fórmula 1, na placa de 50 metros. E o carro não parou. Não venceu. E ele saiu da pista. Uau. E foi para a caixa de brita. Ele olhou, eu era um jornalista da Quatro Rodas avaliando o primeiro carro da Audi no Brasil. Ele virou-se para mim, falou assim: você percebeu que foi um erro meu, né? Eu falei: percebi, claro. Ele falou: eu freiei muito dentro. Eu falei: não, é verdade. Ele falou: me dá só um minuto. E aí ele se transfigurou. A cara dele virou outra. Ele terminou de fazer aquela volta de um jeito completamente concentrado, ensandecido. Chegou na mesma freada 2 minutos depois, freou 20 metros antes, e aí o cara trouxe o carro derrapando nas 4 rodas, contra-esterçando. Linda a manobra dele. Ele falou: agora a gente pode voltar a conversar. Que coisa louca, que história linda. Eu falei: você é sempre assim? Ele falou:
piscou, eu cometo algum erro. Então, se eu não perseguir, se eu não me encorajar com os erros e peitar qualquer tipo de situação como essa, imediatamente corrigir, eu não vou ser bem sucedido no meu trabalho. Que loucura. E ali estava começando a Audi no Brasil. Exatamente. Foi o primeiro... Tu assina esse trabalho junto. Na realidade, a Quatro Rodas, ela fez um pouquinho antes do primeiro evento que a gente fez logo em seguida. Porque o primeiro evento pela Audi, quando a gente fez com o Senna, foi no hangar da Varig, em 1994, justamente um dia depois da corrida do GP Brasil, aquela corrida que ele ficou, que ele acabou escapando lá na curva da Junção, ali perto da curva da Junção. E a gente fez o evento nesse dia lá no hangar da Varig para 2.500 pessoas. O Ayrton até fez uma entrevista lá para o Jornal da Globo ao vivo, né? E daí saiu até uma historinha meio maluca, que quando ele fez ao vivo lá para a Globo, você sabe que a Globo normalmente não quer dar patrocínio, não quer falar nada sobre uma marca, né? Então ela vai sempre apresentar, olha, hoje está tendo uma apresentação do Ayrton, de uma nova marca no Brasil, e não fala a marca. E eu comentei com ele de falar a marca, que para ele falar na entrevista, como era ao vivo, não podiam cortar, né? E aí acabou que ele fez a entrevista, eu ouvi e não saiu a marca. Ele não falou nada, aí eu falei com ele, mas só perguntaram de Fórmula 1, da corrida, não sei o que e tal. Aí no dia seguinte a Globo não ia pro evento, e aí eu tive até uma ideia muito diferente na época, porque eu falei com o pessoal da Globo, tanto o jornalismo quanto a parte de esportes, né? E até o cara da chefia de reportagem do esportes da Globo falou comigo, pô, a gente já deu ele 3 minutos ontem no Jornal da Globo ao vivo, você ainda quer que ele vá hoje para Interlagos e faça uma matéria, né, de esportes? Não dá, né? E aí eu liguei, era o Zé Maria de Aquino, que era o chefe de reportagem na época da Globo, eu liguei para ele em seguida, que eu tive uma ideia, que foi justamente ele mostrar com áudio como ele escapou com a Williams na pista. Aí, quando eu falei isso, eu não tinha falado com a Ayrton, quando eu falei isso para o Zé Maria de Aquino, ele chegou e falou, Charles, se ele topar, fala com ele que vai ser Jornal Nacional de hoje. Quando ele falou vai ser Jornal Nacional de hoje, sabe o que eu fiz? Eu falei com a Ayrton, ele estava lá com o jornalista, tirei ele um pouquinho fora na hora, para não falar na frente dos outros, né? E comentei com ele, ele já topou na hora, manda ver lá e tal, e fez essa matéria. Essa matéria às vezes sai até hoje, com os carros e aí mostrou volante, mostrou... É isso que o Eduardo estava falando antes fora do ar, né? Que ele tem muita história boa para contar. O feeling. Parte dessa construção, não é exagero, mas o Charles é o Ayrton da assessoria de imprensa automotiva. Não tô. Não, a verdade é o seguinte, a gente precisa explicar para quem nasceu há pouco tempo atrás que a Audi, quando veio para o Brasil, não tinha tecnicamente bons carros, mas não tinha o status que a gente podia falar de outras marcas alemãs, seja da Bavária, né? Ou seja, sem querer te cortar, fora que era uma marca totalmente desconhecida. A marca não existia. A marca não existia no Brasil. E em cima de coisas inusitadas, essa primeira apresentação não foi a que chegou de helicóptero, né? Não. Essa daí foi bem depois. Só para vocês entenderem... Mas chegou de avião o carro. Sim, muito bem feito. A soma de coisas surpreendentes... Era no aeroporto de Congonhas. Que a assessoria fez. A assessoria e aí, chama-se também Charles e a companhia, eles fizeram durante muitos anos coisas surpreendentes com o produto Audi. Como, por exemplo... um crash test no Sambódromo. O primeiro, com certeza, fora de um laboratório. Eu imagino a dificuldade, há 20 anos atrás, de você convencer técnicos alemães que você faria um crash test com um produto deles, jogando... Deixa a gente destruir teu carro para todo mundo aqui. E ter um resultado positivo, disso. A última coisa que uma montadora quer é ver sua marca, seu produto envolvido em acidentes. E aí você promove um crash test na frente de todo mundo, expondo
a segurança do resultado que dá da sua técnica é uma obra de convencimento de uma diretoria, de uma geração de diretores que não conheciam o Brasil, e de técnicos e de engenheiros, que eu acho que é toda a razão. O Ayrton Senna das assessorias está sentado nessa mesa hoje. Daí depois leva lá para Schmittão, né? Como é que ficou esse carro aí? Esse carro? Não, ele fez o crash test, ele foi apresentado depois da batida, foi no Sambódromo, né, do AMB. Isso foi em 95, porque justamente o Leonardo Senna tinha comentado comigo que ele, um ano antes, em 94, a gente teve várias atrações no salão, inclusive uma delas era o Avus, que era um carro futurista, e o Leonardo, quando mostrou o carro para mim na parede, a foto, eu olhei e vi que era um carro assim, que parecia aquele carro que tinha vindo no disco voador, estava naquela foto, ele era todo de alumínio, né? E eu comentei com ele de a gente apresentar aquele carro no Vale do Angabaú 4 dias antes do salão. E ele, até na hora, ele chegou para mim e falou assim: acho que você não entendeu nada mesmo, né? Pô, a gente concorre com Mercedes e BMW e você vai querer levar um carro desse no Vale do Angabaú. Lá não está o nosso público, né? Então vamos levar no shopping Iguatemi e tal, que era o shopping da época, né? Aí eu falei para ele: Leonardo, o shopping Iguatemi é legal, porém o público que vai no shopping, ele não fica lá, sabe, querendo mostrar que ele vê o carro muito de perto, porque na realidade até parece que ele não conhece, né? Então o público de shopping, ele tem uma outra abordagem no automóvel. Lá no Vale do Angabaú, o carro vai ser atração. E a gente vai conseguir, logicamente, sair nos jornais, tal, nos meios de comunicação, que vai chegar nos nossos clientes. Foi capa de jornal, Foi né? 2 capas, foi Folha e Estadão. Só Folha e Estadão. Só Folha e Estadão, e fora foram todas as TVs, tudo que fizeram matéria. Aí, como eu vinha com essas ideias, né, que foi aquela primeira vez lá do Ayrton andando em Interlagos, e essa daí, quando nós fomos viajar para Brasília, eu e o Leonardo, nós estávamos no avião do Senna, inclusive, e o Senna já tinha morrido, e ele chegou... desculpa, o Senna não tinha morrido ainda. Não, eu estou falando bobagem, o Senna tinha morrido, aí já é um pouquinho da idade minha. Mas o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou: Charles, vai pensando umas ideias aí para a gente fazer, tal, não sei o quê, porque esse ano não temos nenhuma novidade. Quando ele falou isso, eu tinha feito um texto lá do Crash Test, que o A6 tinha sido considerado o carro mais seguro dos Estados Unidos, mas eu não tive a ideia na hora. Eu até falei para ele assim uma ideia diferente que eu achei na hora, ele não gostou muito, assim, nem deu muita bola. Eu falei: vamos fazer o primeiro anúncio ao vivo dentro do salão. Foi a minha ideia, né? E ele não achou legal, tal. Quando nós estávamos voltando de Brasília, eu dei a ideia para ele, eu tive a ideia e falei: você vai gostar. Vamos fazer o primeiro crash test ao vivo dentro do salão. Foi a minha ideia, né? Aí ele adorou a ideia, falou com os alemães, e os alemães, aí ele decidiu fazer no Sambódromo, porque era o local perfeito, e a ideia nossa era justamente, como nós não tínhamos nenhuma atração para o evento, era botar o carro batido no evento. E foi um sucesso assim. Aí me brutal, permita explicar um pouco para as pessoas que estão assistindo, porque em seguida o carro foi, vamos dizer, digamos, teleguiado, bateu contra uma chapa de aço escorada, era um container cheio de areia, tudo bem. Mas em seguida os técnicos vão lá e usam 2 sistemas de medição de força, assim, algumas molas que calibram a força, para abrir as portas dos carros, porque do indício de qualidade técnica é que após um acidente há 50 e porta-malas também levantava. As portas têm que abrir com facilidade para resgate alguma coisa. E aquilo foi assim, então a prova cabal de quem estava vendo que após um acidente que havia até uma perda total, né, do produto, do veículo, né, mas as portas abriam sem comprometimento da capacidade de resgate e tudo. Então foi uma demonstração... Sem chance de replay, né? Não, nenhuma chance. Isso foi muito combinar, estranho, né? Bem lembrar isso. muito estranho e ao mesmo tempo muito impactante, porque foi um golaço. a primeira Podia vez... ter dado errado. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu e que deixou a gente até numa situação meio estranha. O que aconteceu? O carro, ele tinha uma antena no para-choque, né? E a gente, principalmente nessa época, na Audi, o próprio Leonardo,
a gente gostava muito que os jornalistas e as pessoas chegassem o mais próximo possível do carro. Se desse, a gente punha a pessoa dentro do carro para ir bater, mas não era o caso. Mas então, os jornalistas fazendo imagens antes do carro parado, algum jornalista encostou na antena, né, a anteninha, que ela que guiava pelo sistema todo lá, o carro para a parede. E na hora, inclusive tinha TV ao vivo televisionando, que era a TV Cultura, na hora que o carro saiu, ele mudou e freou, porque senão ele ia para um lugar errado, porque mexeram na anteninha. Mas ele já tinha um sistema de freio para não ir, né? Porque senão acabava o evento. Mas na realidade, aí o engenheiro lá pegou, na mesma hora já resolveu e acertou e falou isso aí. Mas podia. É difícil, né? Acontecer alguma coisa errada, mas é sempre um risco. E por esse lado, a gente tem que ressaltar também que não adiantou só a minha ideia. O importante foi o Leonardo Senna, na época, né, o próprio Birajara Guimarães, toparem a ideia, porque precisa de arrojo. Então o Leonardo, como ele falou, do próprio Ayrton e tal, o Leonardo também tinha esse lado do arrojo, de fazer uma coisa mais forte, né? Porque tu falava antes de nós entrarmos no ar, né? Tão importante quanto ter uma boa ideia, ou várias como tu tiveste, foi ter quem bancasse ela, né? Exatamente. Quem assumisse, quem melhorasse. E às vezes melhorar, porque na realidade o Leonardo tinha, a família Senna tinha os helicópteros, então eles botavam os helicópteros para fazer imagem de cima, de baixo. Então tinha assim, era um trabalho muito bacana, assim, perfeito. André. Assim, Não, esse evento do Crash Test da Audi trouxe a público uma coisa que é muito importante, que é o próprio Crash Test. Que uma grande dúvida dos clientes que a gente vê hoje, quando acontece um acidente, é por que o carro deformou tanto quando em baixa velocidade? Por que o meu carro, a traseira, deformou tanto e o outro não deu quase nada? Por que a minha dianteira? Por que o airbag não abre? E aí que a gente tem que sempre explicar que isso é uma deformação programada. Os projetos... Dá uma raiva no cara, né? Porque parece que mas os projetos, né? Aquilo ali é tudo programado para que o condutor não sinta o impacto, né? Sim. E não tenha. Por que não abriu o airbag? Porque a posição não era correta e não tinha necessidade. Então a tecnologia é muito grande nisso. E o cliente às vezes fica chateado que o dano foi maior que esperava, mas na realidade está salvando, está se protegendo. Né? Então hoje, assim, até ontem o Copete viu, assim, hoje tem muita perda total, porque o carro, a deformação realmente às vezes é grande, mas para poder proteger o motorista. Agora o que tu não vê mais hoje muito, graças a Deus, é grandes mortes, grandes violência. Tem que ser um troço muito estúpido realmente para tu ver. Não ver alguma coisa. E aí entra a tecnologia. Eu vejo os carros com grande tecnologia, a chance é muito menor de ter um problema assim. O Copete lembrava do acidente do Felipe com o Brown, por exemplo. Sim, sim. Um carro pequeno, né? Sim. Que se fosse um carro de 30 anos atrás... Não, de 30 não. 10 anos atrás. De 10 anos atrás. Há uma pesquisa... Teria morrido. É uma pesquisa que eu deveria... eu deverei resgatar. Mas eu não conseguia transformá-la ainda em vídeo, que obviamente o meu programa é vídeo, né? Mas os carros das décadas passadas, as de 80, causam assim, tipo 16%, 17% a mais de fatalidades na mesma situação do que uma década te dá 10% a mais de chances. Eu acho que é até maior esse número, e muita gente tem aquela ideia de que meus carros antigos... Eu estou falando de 10 anos atrás, não o pessoal acha que os carros antigos, né, eram mais fortes, mas pelo contrário, já foi feito o crash test para fazer comparação, e é absurdo. Aquele carro lá, tu vai ter um impacto, vai sentir tudo no motorista, né? Eu queria até ressaltar alguma coisa, agora eu vou explicar. Vamos fazer um intervalo, Copete. Rapidinho. Volta? Bem rapidinho, para quem acha, nós estamos 2 comunicadores automotivos e eu explico para eles que esse que está aqui com vocês é o primeiro reparador de automóveis que tem a capacidade de perceber a importância do que vocês fazem, a assessoria e a comunicação do que ele faz. A oficina que herdou do pai, que está dando seguimento, é a primeira que expõe e explica de uma maneira bem mais tecnológica, bem mais avançada hoje,
as necessidades e as demandas de que tem carro. Esse ali tem um pouco do que vocês fazem, que é a comunicação. Até aí porque vem- já fiz também, só aproveitando, já fiz um pouco de jornalismo também, se não cedo, né? Mas já escrevi coluna, já fui blogueiro. Então já senti um pouco esse outro lado também. Isso acho que acaba ajudando, né? E vem aí Reparação. A gente vai falar sobre esse e outros assuntos na volta do intervalo. A gente volta já já.